As pessoas padecem sobretudo de memória. A imagem que faço da memória é a de um bichinho de estimação que a pessoa ganha ao nascer e que vai crescendo com ela até ameaçar devorá-la. Para certas pessoas, o único escape é submeter-se às exigências do bicho. Psicanálise e literatura policial. A investigação do crime e o conhecimento da subjetividade. O que se esconde sob a forma de enigma e se revela por meio de pistas, impressões digitais de um lado, atos falhos de outro. Hoje teremos um encontro de duas pessoas que são ao mesmo tempo escritores e psicanalistas. A primeira, autor das palavras citadas, é Luiz Alfredo Garcia Rosa. Vencedor do Prêmio Jabuti, Garcia Rosa é autor de romances policiais ambientados no Rio de Janeiro e protagonizados pelo delegado de polícia Espinosa. Sua literatura será o tema de conversa de outro escritor e psicanalista, Contardo Caligares. Criador de crônicas semanais que aproximam a psicanálise da vida cotidiana e autor do romance O Conto do Amor, Caligares fala sobre o poder que a ficção tem de reanimar um mundo desencantado. Luiz Alfredo Garcia Rosa, por Contardo Caligares. Eu penso o seguinte sobre a literatura, que vocês sabem que uma das grandes teses assim para entender no que a modernidade seria diferente do tempo que a antecedeu a modernidade, quero dizer, os últimos, grosso modo, os últimos 250 anos, 200, 300, pouco importa colocar uma data exata, mas uma das grandes teses, enfim, das grandes hipóteses, nem isso, formulações, né, é aquela de Max Weber, ou seja, que o próprio da modernidade seria o desencanto ou o desencantamento, não sei o que é o termo preferido, digamos, o desencanto do mundo. Desencanto do mundo, tradicionalmente, quando isso é ensinado, se diz o seguinte, que a partir de um certo momento, a religião e a superstição foram substituídas pela razão e pela ciência. Não tem nada a ver essa história com uma crise ou com o fim da fé religiosa, ou com a ideia que, sei lá, Deus estaria morto, como dirá alguém, como vocês sabem, muito mais tarde. Digo muito mais tarde do que o começo da modernidade. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma mudança absolutamente radical da nossa experiência do mundo. Alguma coisa mudou na experiência subjetiva do mundo com a chegada da modernidade. E isso não tem nada a ver com a crença em Deus ou com o vigor da fé religiosa ou da superstição. Porque a experiência do mundo de um homem da Idade Média, e mesmo da Idade Clássica, era parecido com o que seria passear pelas ruas da cidade ou pelo campo aberto, tanto faz, mas como se estivéssemos passeando pelas páginas de um livro. Era muito diferente da experiência da gente. As páginas de um livro, vou dizer como, em que sentido? Porque o mundo inteiro era o mundo, cada detalhe, cada cantinho, era potencialmente uma revelação, eventualmente óbvia, eventualmente oculta, esotérica, mas uma revelação, uma significação que o cara que estava passeando por lá deveria ou poderia receber, entender, e o mundo era isso. O mundo era uma coisa para ser lida. A narrativa foi a resposta moderna ao esvaziamento de significação do mundo, ao desencanto do mundo. O mundo esvaziado não tanto de Deus como figura na qual nós podemos acreditar, mas um mundo que não é mais totalmente e só a significação que, por alguma razão, nós deveríamos interpretar e que nos é endereçada. Esse mundo de explicações vai ser repovoado de significação. Por quê?
pelas nossas próprias histórias, pela nossa própria capacidade de contar a nossa história, seja pelas narrativas que vamos ser capazes de produzir. A narrativa literária teve e continua tendo essa tarefa extraordinária de transformar um mundo sem deuses, digamos, num mundo de significações, ou seja, de repovoar o mundo de significações, em outras palavras, de reencantar o mundo. Bom, aí vou ler um pedaço de Garcia Rosa. Imagino que vocês conheçam um pouco os romances de Garcia Rosa. Vocês sabem que são todos... Eu escolhi os romances, tem alguns que todos são situados em Copacabana, fundamentalmente, mas a maioria deles são romances que têm o mesmo protagonista, que é o delegado Espinosa. O delegado Espinosa da 12ª Delegacia de Copacabana, no bairro Peixoto. Todos acontecem fundamentalmente entre Copacabana e Ipanema. Copacabana e Ipanema por dentro, não é Vieira Solto, Avenida Atlântica, é a vida real, como se diz, né? Vou voltar a falar depois um pouco sobre o delegado Espinosa, que é uma figura muito interessante, por muitas razões, mas enfim, aqui estamos na situação seguinte. Espinosa Sem Saída deve ser o anteúltimo livro, é de 2006, acho, ou 2007, talvez, vou lhes dizer, 2006. Então, Espinosa acaba de saber que encontraram um homem sem teto e sem uma perna, morto com um tiro no peito, em cima de uma ladeira, e ele morreu, aliás, curiosamente, numa noite de chuva, de alguém que anda de muletas, como é que chegou em cima de uma ladeira íngreme e companhia. Bom, então... ele está indo para lá, no carro da polícia, para ver o corpo. Antes mesmo de o carro iniciar a subida, Espinosa identificou a ladeira. No seu registro arcaico, não se chamava Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, mas Ladeira do Otto. Não que fosse o nome original da rua, mas na lembrança dos seus 13 anos, ele e seus amigos só se referiam à rua como a Ladeira do Otto. Nunca viram nenhuma placa com esse nome, nem conheciam nenhum morador de rua ou da rua chamado Otto. Como tampouco Otto era uma homenagem do pequeno grupo de pré-adolescentes a algum ídolo juvenil. Mas aí, de alguma forma, Garcia Rosa sai como autor pode fazer, sai do lugar do narrador e ele vai descrever, a voz aqui de repente é a voz do autor. A rua é, na verdade, uma ladeira em S, muito íngreme, na encosta rochosa do Morro São João, em Copacabana, toda ela pavimentada com paralelepípedos. Nos seus 400 metros de extensão, apresenta duas curvas que exigem perícia tanto do motorista como do pedestre. E termina num pequeno largo, de onde, tempos antes, era possível descortinar grande parte de Copacabana e o mar. A metade do largo circula, bom, paro por aí. Mas aí é muito interessante, porque não é só na voz indireta, claro, de Espinosa, lembrando a história dos seus 13 anos, mas a própria descrição absolutamente física e concreta do lugar, feita claramente pela voz do autor. De repente, o que é muito interessante, não é só aquela ladeira, porque não, nessa direção, é claro que nós deveríamos escrever um romance para cada esquina de São Paulo para conseguir reencantar a cidade inteira. Quantos romances para a Zona Leste, por exemplo. Mas não é assim. É que quando você reencanta o cotidiano, o trivial, o banal, isso contamina o cotidiano de qualquer outro lugar, qualquer outra ladeira, qualquer outra esquina, se torna potencialmente uma matriz narrativa ou mesmo uma narração. Vou dar um exemplo para explicar. Eu acho isso tão importante, ter uma relação com a nossa vida cotidiana, com a geografia da nossa vida cotidiana, uma relação, digamos assim, encantada, mas não bestamente encantada, tipo, a minha esquina é, sei lá, o armário das Crônicas de Nárnia, nada disso. Existe um exercício que eu faço na minha clínica frequentemente, eu atendo bastante adolescentes, e os adolescentes, como vocês sabem, são... Às vezes, não sempre, alguns não, mas alguns são. Eles têm uma experiência do mundo propositalmente pobre. Né? Então, quando me deparo com isso,
eu tenho no meu consultório uma sacada, é um andar relativamente alto, embaixo da Paulista, digamos, justamente na Pamplona, enfim, perto da Pamplona. Então, eu os levo para a sacada. Eu digo para eles, olha lá, o que você vê? E, normalmente, como eles são lacônicos, dizer um monte de prédios. Muito bem, legal. E o que tem nesses prédios? Janelas. Janelas, muito bem. E vou andando e levo um certo tempo. Naquela janela, o que você vê? Até transformar, e pode levar um bom tempo de trabalho, até transformar aquilo numa paisagem, não, digamos, arquitetônico-urbana, mas humana. Ou seja, até conseguir fazer que ele enxergue aquilo como uma constelação de janelas, atrás de cada uma das quais tem uma história possível, que, aliás, eu os encorajo a inventar. A brincadeira das janelas, que acabei convertendo em técnica terapia das janelas, ela vem do fato seguinte, que, aliás, numa idade muito especial, quando eu tinha, muito especial, porque eu tinha 10, 11 anos, e quando eu comecei a frequentar o Cineclube de Milão, o Cineclube do qual, aliás, eu fazia parte. Me lembro bem disso, porque nessas idas ao Cineclube, que era sábado à tarde, eu via 3 filmes e voltava para casa a pé. Eu me lembro dessa experiência muito curiosa, que era a seguinte: eu caminhava pelas ruas e, claro, eu via as janelas iluminadas, onde, às vezes, aliás, quando se tratava de um térreo, em Milão tem bastante apartamentos onde pessoas moram, não é bem um térreo, que se chama o rialzato, digamos, é um térreo um pouquinho mais elevado. E era tipo 7h30, 8 da noite, então, em geral, as janelas estão lá, as pessoas estão jantando, colocando, cozinhando, companhia. E eu olhava tudo aquilo, olhava as cortinas todas diferentes, o tipo de luz diferente, o tipo de barulho, o tipo de movimentação. Às vezes chegava até, se a janela estiver aberta, o cheiro, além do barulho de couvert colocado, as chamadas, as vozes, porque também em Itália, vem cá! Bom, não, tá, essas coisas, né? Milão, apesar de estar no norte, é também Itália. Então, sabe qual era a minha relação com tudo isso? Era muito engraçado, porque eu estava voltando para uma casa absolutamente parecida com aquelas, completamente legal, onde tinha os meus pais, tinha meu irmão, minha avó, aliás, naquela época os meus 2 avós, e tinha um jantar posto, tudo mais, mas eu sentia, eu não posso definir isso de outra maneira, sentia e gostava de sentir uma extrema nostalgia daquelas vidas que eram diferentes da minha, que eu não vivia. Fantasia produz encantamento de alguma forma, né? Digo, a fantasia no sentido mais banal da palavra, a capacidade de imaginar o que poderia ser, o que poderia acontecer. Bom, voltando ao delegado Espinosa. Tem um outro aspecto que é muito interessante, claro, nos romances do delegado Espinosa, é que é a mesma delegacia, cada vez, a 12ª delegacia de Copacabana, se me lembro direito. Há um set de personagens que são sempre os mesmos. Espinosa só confia em 2 inspetores, que são Welber e Ramiro. Confia neles porque ele supõe que sejam os dos quais ele sabe mesmo que não são corruptos. E, além disso, são os seus companheiros, digamos assim, há tempo. Espinosa tem uma namorada que se chama Irene, com a qual ele não vive, mas que chega regularmente, quando está no Rio,
na sexta-feira à noite na casa dele com vinho, queijos e frios. Spinoza também tem na sua casa uma série de coisas que são sempre as mesmas. Ele tem aquela famosa biblioteca só de livros, né? Só de livros, porque você sabe como é que é. Ele não tem estante, então tem uma fileira de livros verticais, depois uma fileira de livros horizontais, em cima das quais vão os livros, né? E essa biblioteca já chegou a 2 metros e tantos, a altura das portas, então ele está constantemente, quer seja, se interrogando se não deveria, na verdade, arrumar a biblioteca, ou então se assegurando que a coisa permaneça no seu lugar. O que nunca entendi, aliás, isso é uma questão que um dia vou ter que colocar a Garcia Rosa, o que aconteceria se ele precisasse de um dos livros que estão embaixo. Esse é um problema sério. Mas acho que ele recompraria, provavelmente. Mas ele tem uma série de outras coisas assim na sua casa. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a torradeira velha. Tem uma torradeira velha que só torra o pão de um lado só. Então você tem que tirar o pão de forma, virá-lo, colocá-lo do outro lado, né? Bom, tem também uma torradeira nova, mas que funciona, mas que ele não gosta, justamente por isso. E tem uma série de traços. E tem também a miséria das refeições quando, claro, não vem Irene, quando ele está cansado, tem aquela coisa de almôndegas congeladas com espaguete, que são um pesadelo gastronômico. E goiabada com pão também, que na verdade deveria servir para amanhã, mas vai ver, hoje à noite não tem mais nada. Então, então tem um setting que é absolutamente constante. Para o que serve a constância desse set de relações? Isso sem falar do set geográfico, que é aquela área de Copacabana, aquela praça do bairro Peixoto onde está a casa dele, com a vista que tem da janela dele e companhia. Pois é, vou tomar um exemplo para explicar o efeito que isso me faz. Quando eu era garoto, eu lia muito romance policial, gostava muito, e lia romance policial americano, aliás, que era o que era traduzido, chegava traduzido pela Mondadori, era um a cada semana, né? Então, as minhas histórias, os meus grandes, digamos, personagens eram Perry Mason, e vamos andando. Por que eu gostava dessas figuras que voltavam de uma maneira absolutamente, voltava a mesma secretária, o mesmo lugar, o mesmo detetive, as mesmas paixões, a mesma maneira de resolver, o mesmo manejo, essa constância repetitiva. É que, para mim, por causa daquela repetição, não era que eu quisesse que fulano me inventasse uma outra história. Para mim, Perry Mason, embora eu soubesse perfeitamente que ele era uma personagem de ficção, que tudo isso era uma ficção, para mim, entre um romance e o outro, Perry Mason continuava existindo. Ele estava lá com a secretária dele, trabalhando. Eu só queria que o cara contasse uma outra história. Mas Perry Mason, Nero Wolfe, eles tinham uma continuidade. É um pouco, aliás, o que acontece com os seriados de televisão. Uma continuidade da existência do encanto, essa permanência do cenário de um romance para outro, e ela só vai aumentando quanto mais romances e Spinoza, o nosso amigo Luiz Alfredo Garcia Rosa, conseguir escrever, ou até ele se cansar, é justamente o que me garante a existência, não é bem de um universo paralelo, ou de vários universos paralelos, é a existência de uma porção do meu próprio mundo carregado de uma significação que continua contaminando o meu cotidiano do mesmo valor narrativo. Sabe que eu não acho Spinoza inverossímil. Vou lhe dizer por quê, não tem nada de literário isso, porque muitos anos atrás, em Porto Alegre, aconteceu que o meu paciente foi assassinado. Na casa dele, foi esfaqueado, e
ele não apareceu mais, claro, né? Daí eu, depois de 2, 3 semanas, achei estranho, mas um dia eu recebi um telefonema de um delegado da Polícia Civil. Claro, tinha achado na agenda dele o meu nome 2 vezes ou 3 por semana durante meses, ele queria saber quem era esse cara. Bom, aí ele veio me ver, claro, eu tive um momento de hesitação primeiro, porque a primeira reação foi, tudo bem, eu vou abrir absolutamente tudo o que eu sei para... Não. Por outro lado, a coisa não é tão simples assim, né, quando você é psicanalista, porque, ao mesmo tempo, abrir significava fazer que, em última instância, coisas sobre a vida dele que talvez ele não quisesse, chegariam, inevitavelmente, também até a sua família, por exemplo. Então, essa era uma questão, né, qual era a atitude certa pós-mortem? Era ajudar para que fossem capturados os assassinos ou respeitar, por exemplo, os segredos que ele queria manter diante do mundo e dos seus próximos? Bom, mas, enfim, o fato é que frequentei esse delegado da Polícia Civil durante um certo tempo. Frequentei, digo, não socialmente, de ir junto no apartamento, ele veio me ver várias vezes, falando, tentando ler o que eu podia. Bom, eu me impressionei muito com esse cara. Primeiro porque achei ele extremamente perspicaz. Ele tinha, simplesmente a partir da visita do apartamento, ele tinha reparado coisas que não eram óbvias, que ele tinha entendido sobre a vida do meu paciente. Ele tinha uma série de hipóteses a partir de elementos de vestuário, de maneira como o corpo tinha sido encontrado. Era extremamente... Eu me deparei com alguém que tinha um pensamento absolutamente... Eu não tinha nenhuma ideia que um delegado de polícia civil pudesse ser desse tipo. Eu estou convencido que ele devia passear pelas ruas de Porto Alegre para pensar. Eu acho que não tem nada de mais interessante para ter uma vida que vale a pena ser vivida do que conseguir enxergar na trivialidade do cotidiano o palco possível de uma narração que vale a pena ser contada e ser escutada. Então, eu acho que essa é a função da literatura e, em particular, acho que é um dom da literatura, dos livros de Garcia Rosa, de ser capazes de reencantar o mundo. E, em particular, a banalidade do nosso mundo.